Caso você tenha fingido não ver esse desastre, saiba que Aona e Sky estão ambos mortos, e tudo o que possuíam foi fragmentado. Presumivelmente para impedir que alguém se levante para desafiar Raige. 2 dias depois do incidente durante a Grande Tormenta, Dalinar atravessava o terreno rochoso em direção à planície de Banquetes do Rei, junto aos seus filhos. Os guardatempos de Dalinar haviam previsto mais algumas semanas de primavera, seguidas por um retorno ao verão. Com sorte não acabaria virando o inverno. Falei com 3 outros coureiros, disse Adolin, em voz baixa. Eles têm opiniões diferentes. Parece que antes de a correia ter sido cortada, se é que foi cortada, ela já estava gasta, e isso está interferindo nas coisas. O consenso é de que a correia foi cortada, mas não necessariamente por uma faca. Pode ter sido apenas atrito natural. Dalinar assentiu. Esse é o único indício de que pode ter havido alguma coisa de errada no rompimento da correia. Então estamos admitindo que tudo é só uma paranoia do rei. Vou conversar com Eliocar, decidiu Dalinar. Vou dizer a ele que estamos em um impasse e perguntar se há outras pistas que ele quer que a gente siga. Que bom. Adolin pareceu hesitar a respeito de alguma coisa. Pai. Você quer conversar sobre o que aconteceu durante a tempestade? Não foi nada que não tenha acontecido antes. Mas... Aproveite a noite, Adolin, disse Dalinar, com firmeza. Eu estou bem. Talvez seja bom que os homens vejam o que está acontecendo. Ocultar só tem despertado boatos, alguns piores que a verdade. Adolin suspirou, mas assentiu. Os banquetes de Eliocar eram sempre ao ar livre, ao pé da colina do Palácio Real. Se os guardatempos alertassem sobre alguma grande tormenta ou se um tempo ameno piorasse, o festim era cancelado. Dalinar gostava da locação ao ar livre. Mesmo com toda a ornamentação, os prédios transmutados lembravam cavernas. A área de festas era um raso lago artificial. Plataformas circulares se projetavam da água como ilhas de pedra. A elaborada paisagem fora produzida pelos transmutadores do rei, que haviam desviado a água de uma fonte próxima. Isso me lembra de Sela Thales, pensou Dalinar, enquanto atravessava a primeira ponte. Ele visitara aquela região ocidental de Rossar durante sua juventude. E o Lago Puro. Havia 5 ilhas, e as balaustradas das pontes que as conectavam, constituídas por delicadas filigranas, eram tão frágeis que tinham de ser removidas após cada banquete, para não serem destruídas por alguma grande tormenta. Naquela noite, flores flutuavam na água, ao sabor da lenta corrente. De tempos em tempos, um barco em miniatura com apenas um palmo de comprimento boiava através dos canais transportando uma gema infundida. Dalinar, Renarin e Adolin subiram na primeira plataforma. Uma taça de azul, disse Dalinar aos filhos. Depois, fiquem no laranja. Adolin suspirou alto. Nós não podemos, só dessa vez. Enquanto pertencerem à minha casa, vocês seguirão os códigos. Minha vontade é firme, Adolin. Está bem, disse Adolin. Venha, Renarin. Ambos se separaram de Dalinar para permanecer na primeira plataforma, onde os jovens olhoclaros se congregavam. Dalinar passou para a ilha seguinte, destinada aos olhoclaros de menor prestígio. À direita e à esquerda estavam as ilhas de jantar segregadas, a dos homens à direita e a das mulheres à esquerda. Nas 3 ilhas centrais, os gêneros se misturavam. Ao seu redor, os privilegiados convidados desfrutavam da hospitalidade do rei. Comida transmutada era inerentemente insípida, mas nos pródigos festins do rei eram sempre servidas carnes exóticas e especiarias importadas. Dalinar sentia cheiro de porco no ar, e até de galinhas assadas. Já se passara um longo tempo desde que provara pela última vez a carne daquelas estranhas criaturas voadoras dos chinos. Uma criada olhos escuros passou, usando uma diafana túnica vermelha e carregando uma bandeja com pernas de caranguejo. Dalinar continuou a atravessar a ilha, caminhando em meio aos grupos de convivas. Muitos bebiam vinho violenta, a mais intoxicante e saborosa das cores. Quase ninguém estava usando um uniforme de combate. Alguns homens trajavam casacos apertados até a altura dos joelhos, mas muitos haviam renunciado a qualquer pretensão e envergavam camisas de seda com mangas bufantes e chinelos da mesma cor. Ricos tecidos cetilavam à luz das lâmpadas. Tais criaturas, sintonizadas com a última moda, lançavam olhares críticos a Dalinar, que se lembrava de uma época em que logo seria cercado por amigos, conhecidos e, sim, basuladores, em um banquete como aquele. Mas ninguém se aproximou dele, embora todos lhe abrissem caminho. Eliocar podia pensar que seu tio estava se tornando fraco, mas a reputação de Dalinar intimidava a maioria dos olhoclaros menos graduados. Ele logo se aproximou da ponte que dava acesso à última ilha, a Ilha do Rei. Estava cercada por postes, cujas lâmpadas algemas a iluminavam com luz das tempestades azul. Uma fogueira, montada dentro de uma cova, dominava o centro da plataforma. Brasas profundamente vermelhas brilhavam em suas entranhas, irradiando calor. Eliocar estava sentado à sua mesa, do outro lado da fogueira. Diversos grão-príncipes jantavam com ele. Comensais do sexo masculino e feminino ocupavam as mesas situadas na periferia da plataforma, mas nunca ambos os sexos na mesma mesa.
Sentado em um tamborete no final da ponte, estava Riso, vestido como um olho-claros devia se vestir, com um uniforme preto bem engomado e uma espada prateada na cintura. Dalinar balançou a cabeça ao constatar a ironia. Riso insultava as pessoas que chegavam à ilha. Luminosa Maracal. Que desastre esse seu penteado, como você é corajosa por exibi-lo ao mundo. Luminobre Maracal, eu gostaria que você tivesse nos avisado de que ia comparecer, eu não teria vindo. Detesto vomitar depois de um bom jantar. Luminobre Cadilar. Que bom ver você. Seu rosto lembra alguém muito querido. Verdade? Disse Cadilar, um homem encarquilhado, com certa hesitação. Sim, respondeu Riso, acenando para que ele passasse. Meu cavalo. Ah, Luminobre Nether, você está com um perfume único hoje. Atacou um espinhas branca ou um deles espirrou em você. Luminosa Alami. Não, por favor, não fale nada. Assim é mais fácil manter minhas ilusões a respeito de sua inteligência. E Luminobre Dalinar. Riso inclinou a cabeça para Dalinar, que passava. Ah, meu caro Luminobre Tagelin. Ainda envolvido em seus experimentos para levar a burrice humana a novos horizontes. Que bom. Muito empírico. Enquanto Tagelin passava, bufando, Dalinar parou ao lado do banco de Riso. Riso, quando se trata de perturbar as pessoas, você não tem par. Par de quê, Dalinar? Perguntou Riso com os olhos cintilando. Olhos, mãos ou esferas? Poderia lhe emprestar meus olhos, mas aí como eu ficaria? O que seria do meu engo se eu fosse cengo? Ou poderia lhe emprestar minhas mãos, só que estou há tanto tempo remexendo na lama que minhas pobres mãos não serviriam a alguém como você. E se eu lhe desse minhas esferas, como é que eu ficaria? Gosto muito do meu par de esferas, vê. Ele fez uma pausa. Você não vê, então não dá bola. Mas eu dou, quer ver. Ele se pôs de pé e começou a afrouxar o cinto. Riso, disse Dalinar secamente. Riso riu e deu umas palmadinhas no braço de Dalinar. Desculpe. Essa turma faz aflorar em mim o mais infame tipo de humor. Talvez seja aquela lama a que me referi. Eu me esforço para demonstrar meu desprezo em alto nível, mas eles dificultam. Tome cuidado, Riso, disse Dalinar. Eles não vão aturá-lo para sempre. Eu não gostaria de ver você morto pelos punhais deles. Vejo um homem bom aí dentro. Sei, disse Riso, observando a plataforma. E ele estava delicioso. Mas acho que não sou eu que precisa de aviso, Dalinar. Fale sobre seus temores diante de um espelho, quando chegar em casa hoje à noite. Os rumores estão crescendo. Rumores. Sim. Coisas horríveis. Crescem nos homens como verrugas. Tumores. As duas coisas. Veja, estão falando de você. Estão sempre falando de mim. Agora está pior do que nunca, disse Riso, encarando Dalinar. Você realmente tem falado em abandonar o pacto de vingança. Dalinar inspirou profundamente. Isso foi entre mim e o rei. Bem, ele pode ter comentado com outros. Esses sujeitos são covardes, e por isso se consideram peritos no assunto, pois é do que eles o têm chamado ultimamente. Pai das tempestades. Não, sou o Riso. Mas sei como é fácil confundir. Porque você também é cabeça de vento, ou porque faz tanto barulho. Grunhiu Dalinar. Um largo sorriso se estampou no rosto de Riso. Ora, Dalinar. Estou impressionado. Você é que deveria ser o Riso. Assim, eu poderia ser um grão-príncipe. Ele fez uma pausa. Não, isso seria ruim. Eu enlouqueceria só de escutar a conversa deles durante alguns segundos. E depois provavelmente massacraria o bando todo. E nomearia crenguezos no lugar deles. O reino, com certeza, ficaria muito melhor. Dalinar se virou para partir. Obrigado pelo aviso. Não tem de quê. Ah, Luminobre Abatado. Que inteligente de sua parte usar uma camisa vermelha, queimado de sol como está. Se continuar a tornar meu trabalho tão fácil, acho que minha mente vai ficar tão embotada quanto a do Luminobre Tumul. Ah, Luminobre Tumul. Que surpresa ver você aqui. Eu não quis insultar sua imbecilidade. Na verdade, ela é espetacular e digna de louvores. Senhor Yonata e Senhora Meirai, vou me abster de insultá-los desta vez por conta do recente casamento de vocês. Mas acho seu chapéu impressionante, Yonatan. Deve ser conveniente usar sobre a cabeça algo que à noite possa ser convertido em uma tenda. Ah, é a senhora Navani aí atrás de você. Desde quando você está de volta às planícies, e como foi que eu não senti seu cheiro? Dalinar se imobilizou. O quê? Obviamente seu próprio fedor supera o meu, Riso, disse uma voz feminina. Ninguém ainda fez um favor ao meu filho e assassinou você. Não, nenhum assassino ainda, disse Riso, divertido. Nenhum comedor de instrumentos musicais. Dalinar se virou, chocado. Navani, a mãe do rei, não devia estar ali. Ora, Riso, pensei que você estivesse acima desse tipo de humor. Assim como estou de você, tecnicamente, replicou Riso, do alto de seu elevado tamborete. Ela revirou os olhos.
Infelizmente, Luminosa, disse Riso, com um suspiro, eu me acostumei a enquadrar meus insultos em padrões que essa turma possa entender. Se for do seu agrado, vou tentar incrementar minha linguagem para termos mais elevados. Ele fez uma pausa. Por exemplo, você conhece alguma palavra que rime com diarreia? Navani se limitou a virar a cabeça e olhar para Dalinar, com seus olhos violeta claros. Estava majestosa em um elegante vestido vermelho, sem nenhum bordado. As gemas em seus cabelos entremeados com algumas mechas cinzas tinham a mesma cor. A mãe do rei era considerada uma das mulheres mais lindas de Alektar, embora Dalinar achasse essa descrição inadequada, pois certamente não havia em Roçar nenhuma mulher que a igualasse em beleza. Idiota, pensou ele, desviando os olhos. É a viúva de seu irmão. Com a morte de Gavilar, Navani agora devia ser tratada como irmã de Dalinar. Além do mais, devia também considerar sua esposa. Morta há 10 anos e apagada de sua mente pela estupidez dele. Porém, mesmo não conseguindo se lembrar dela, devia honrá-la. Porque Navani retornara. Enquanto as mulheres a cumprimentavam, Dalinar caminhou às pressas até a mesa do rei, onde sentou-se. Um criado chegou em seguida, com um prato para ele. Suas preferências eram conhecidas: galinha apimentada fatiada em medalhões, fumegando sobre rodelas fritas de teneme, um vegetal macio e alaranjado. Dalinar pegou um pedaço de pão achatado e empunhou sua faca de refeições, que levava em uma bainha presa no tornozelo direito. Enquanto estivesse comendo, Navani não poderia se aproximar dele, seria uma quebra de etiqueta. A comida era boa. Sempre era, nos banquetes de Eliocar, nisso o filho era igual ao pai. Eliocar, que estava na ponta da mesa, assentiu para Dalinar e continuou a conversar com Sadias. O grão-príncipe Roion estava a poucas cadeiras de distância. Dalinar teria um encontro com ele dentro de alguns dias, seria o primeiro grão-príncipe que tentaria convencer a acompanhá-lo em um ataque conjunto contra o inimigo. Nenhum grão-príncipe sentou-se próximo a Dalinar. Somente os grão-príncipes e convidados especiais podiam sentar-se à mesa do rei. Um homem afortunado o bastante para ter sido convidado acomodou-se à esquerda de Eliocar, obviamente indeciso se podia se juntar à conversa ou não. A água gorgolezava no canal atrás de Dalinar. À sua frente, as festividades prosseguiam. Era um momento de descontração, mas os alentanos eram um povo reservado, pelo menos em comparação com gente mais passional, como os papaguampas ou os rensanos. Entretanto, pareciam ter se tornado mais opulentos e autoindulgentes desde que Dalinar era criança. O vinho fluía livremente e as iguarias que chavam no fogo desprendiam um aroma suculento. Na primeira ilha, vários jovens entraram em um regue para duelarem amistosamente. Sempre encontravam um pretexto, durante um banquete, para exibirem sua perícia no manejo da espada. As mulheres também se exibiam, embora de forma mais comedida. Na ilha de Dalinar, várias delas haviam instalado cavalentes onde desenhavam, pintavam ou compunham peças de caligrafia. Como sempre, mantinham as mãos esquerdas cobertas pelas mangas, enquanto com a direita criavam trabalhos artísticos. Sentavam-se em bancos altos, como o que Riso usara na verdade, ele provavelmente roubaram para realizar seu breve espetáculo. Algumas das mulheres atraíam esprenos de criação, pequenas silhuetas que giravam acima de seus cavalentes ou de suas mesas. Navani reunira em uma mesa um grupo de importantes mulheres olhoclaros. Uma criada passou diante de Dalinar levando comida para elas. Um dos pratos parecia também ter sido feito à base da exótica galinha, só que misturada com a fruta menti, e recoberta com um molho marrom avermelhado. Quando criança, Dalinar provara às escondidas a comida de mulheres e a achara desagradavelmente doce. Navani pousou alguma coisa sobre a mesa, um artefato de bronze polido do tamanho de um ponho, com uma grande rubi fundido no centro. A luz das tempestades vermelha iluminou toda a mesa, projetando sombras sobre a toalha branca. Erguendo o dispositivo, ela o revirou, para que as comensais pudessem observar seus apêndices, que lembravam patas. Girado daquela forma, o aparato lembrava vagamente um crustáceo. Nunca vi um fabrial assim. Dalinar olhou para Navani, admirando os contornos de seu rosto. Navani era uma renomada artefabriana. Talvez aquele dispositivo fosse. Navani olhou para ele e Dalinar zelou. Depois de lhe lançar um rápido sorriso, furtivo e cúmplice, ela desviou o olhar antes que ele pudesse reagir. Mulher tormentosa. Pensou ele, concentrando-se deliberadamente na comida. Com fome, concentrou-se tanto em sua refeição que quase não viu a Dolém se aproximar. O jovem louro saudou Eliocar e se apressou em ocupar o assento vago ao lado de Dalinar. Pai disse em voz baixa. Você já ouviu o que estão falando? Sobre o quê? Sobre você. Já lutei 3 duelos até agora contra homens que chamaram você e nossa família de covardes. Estão dizendo que você pediu ao rei para abandonar o pacto de vingança. Dalinar apoiou as mãos na mesa e quase se levantou. Mas se controlou. Deixe que falem o que quiserem, disse ele, voltando a atenção para o prato, apunhalando um pedaço de galinha apimentada e o levando à boca. Você realmente fez isso? Perguntou Adolin. Foi isso que você conversou com o rei naquele encontro 2 dias atrás. Foi, admitiu Dalinar.
Adolin emitiu um gemido. Eu já estava preocupado. Quando eu... Dalinar o interrompeu. Você confia em mim? Adolin o encarou, seus olhos arregalados e sinceros, mas magoados. Eu quero confiar. Raios, pai. Eu realmente quero. O que eu estou fazendo é importante. E tem que ser feito. Adolin se inclinou para ele e falou bem baixinho. E se for um delírio? E se você estiver simplesmente ficando velho? Era a primeira vez que Dalinar era interrogado tão diretamente sobre o assunto. Eu estaria mentindo se dissesse que não considerei essa possibilidade, mas não adianta de nada questionar a mim mesmo. Acho que as visões são reais. Eu sinto que são reais. Mas aqui não é lugar para discutir isso, filho, disse Dalinar. Podemos conversar mais tarde. Prometo que ouvirei e levarei em conta suas objeções. Adolin cerrou os lábios. Está bem. Você tem razão em se preocupar com a nossa reputação, disse Dalinar, descansando um cotovelo na mesa. Eu achei que Eliocar teria o discernimento de manter nossa conversa em segredo, mas deveria ter pedido isso a ele diretamente. A propósito, você estava certo a respeito da reação dele. Eu percebi durante a conversa que ele jamais vai se retirar, então mudei de tática. Para qual? Vencer a guerra, disse Dalinar firmemente. Acabar com essa disputa por gema ao coração. Acabar com esse cerco paciente e infindável. Temos que encontrar um meio de atrair um grande número de parchedianos para as planícies e executar uma emboscada. Se pudermos eliminar uma quantidade suficiente deles, destruiremos sua capacidade de guerrear. Se isso falhar, encontraremos um meio de atacar o núcleo deles e matar ou capturar os líderes. Até um demonio dos abismo para de lutar quando é decapitado. O pacto de vingança terá sido cumprido e nós poderemos voltar para casa. Após refletir por alguns momentos, Adolin assentiu com veemência. Tudo bem. Nenhuma objeção? Perguntou Dalinar. Normalmente seu filho mais velho tinha muitas. Você me pediu para confiar em você, disse Adolin. Além do mais, atacar os parchedianos mais duramente é uma tática que apoio. Mas vamos precisar de um bom plano, um meio de rebater as mesmas objeções que você levantou 6 anos atrás. Dalinar assentiu e tamborilou na mesa com um dedo. Naquela época, eu mesmo pensava em nós como principados autônomos. Se atacássemos o núcleo individualmente, cada exército por conta própria, seríamos cercados e destruídos. Mas com os 10 exércitos juntos, com nossos transmutadores para proporcionar alimentos, com os soldados transportando abrigos portáteis para enfrentar as grandes tormentas, que os parchedianos nos cerquem, então, com os transmutadores, podemos até criar madeira para as pontes, se for preciso. Isso exigiria um bocado de confiança, disse Adolin, hesitante. Ele olhou para o outro lado da mesa, na direção de Sadias. Sua expressão endureceu. Ficaremos isolados lá, juntos, durante dias. Se os grão-príncipes começarem a brigar no meio do caminho, seria desastroso. Precisaremos primeiro fazer com que eles trabalhem juntos, disse Dalinar. Estamos próximos, mais próximos do que jamais estivemos. 6 anos e nenhum grão-príncipe permitiu que seus soldados lutassem contra os de outro grão-príncipe. Com exceção de Enalektar. Lá, ainda eram travadas batalhas absurdas a respeito de direitos territoriais ou antigas ofensas. Era uma coisa ridícula, mas impedir os alentanos de guerrearem era como impedir que os ventos soprassem. Adolin assentiu. É um bom plano, pai. Muito melhor do que falar sobre retirada. Mas os grão-príncipes não vão gostar de encerrar as escaramuças nos platos. Eles gostam do jogo. Eu sei. Mas se pudermos convencer um ou dois deles a juntar forças conosco para as incursões nos platos, poderia ser um passo na direção do que precisaremos no futuro. Ainda prefiro encontrar um meio de atrair um grande exército de parchedianos para as planícies e enfrentá-lo em um dos platos maiores, mas não arrumei um modo de fazer isso. Seja como for, nossos exércitos terão que aprender a trabalhar juntos. E o que faremos a respeito do que as pessoas estão falando de você? Vou divulgar uma refutação oficial, disse Dalinar. Terei que ser cuidadoso, para não fazer parecer que o rei se enganou e, ao mesmo tempo, explicar a verdade. Adolin suspirou. Uma refutação oficial, pai? Sim. Por que não um duelo? Perguntou Adolin, debruçando-se sobre a mesa com expressão ansiosa. Um pronunciamento enfadonho pode explicar suas ideias, mas não vai fazer com que as pessoas assentam. Escolha algumas pessoas que estão chamando você de covarde, desafie elas, e lembre a todo mundo que é um erro enorme insultar o espinho negro. Não posso. Os códigos proíbem duelos para alguém da minha estatura. Adolin também não deveria duelar, provavelmente, mas Dalinar não o proibira explicitamente. Duelar era a vida dele. Bem, isso e as mulheres que ele cortejava. Então me encarregue de defender a honra de nossa casa, disse Adolin. Eu duelo com eles. Eu os enfrentarei com a armadura e a espada e lhes mostrarei o que significa honra. Seria o mesmo que eu fazer isso, filho.
Adolin balançou a cabeça, olhando para Dalinar. Parecia procurar alguma coisa. Que foi? Perguntou Dalinar. Estou tentando decidir o que mais mudou você. As visões, os códigos ou aquele livro. Se é que há alguma diferença entre eles. Os códigos são diferentes dos outros dois, disse Dalinar. São uma tradição da antiga Alekar. Não. Eles estão relacionados, pai. Todos os três. E se unem em você, de alguma forma. Dalinar pensou por um momento. Será que o garoto podia ter razão? Eu já lhe contei a história do rei que carregou uma pedra. Sim, respondeu Adolin. Já. 2 vezes. E me fez ouvir a passagem ser lida mais outra vez. Ah. Bem, nessa mesma parte há uma passagem sobre o que é forçar as pessoas a seguirem você em oposição a deixar as pessoas seguirem você. Nós forçamos muitas coisas em Alekar. Duelar com alguém porque ele disse que eu sou um covarde não vai mudar as convicções dele. Pode fazer com que pare de me chamar de covarde, mas não mudará o que sente. Sei que estou certo nisso. Você precisa confiar em mim e a esse respeito também. Adolin deu um suspiro e se pôs de pé. Bem, uma refutação oficial é melhor que nada, eu acho. Significa pelo menos que você não deixou de defender sua honra totalmente. Nunca deixarei, disse Dalinar. Só preciso ter cuidado. Não posso me dar ao luxo de provocar mais divisões. Ele se virou de novo para o prato, apunhalou mais um pedaço de galinha e o enfiou na boca. Vou voltar para outra ilha, então disse Adolin. Eu. Espere, aquela não é a tia Navani. Dalinar ergueu os olhos e, surpreso, viu que Navani caminhava na direção deles. Olhou então para o prato. A comida acabara, ele comera o último pedaço sem se dar conta. Suspirando, encheu-se de coragem e se levantou para cumprimentá-la. Matana, disse Dalinar, fazendo uma mejura e usando o termo formal para uma irmã mais velha. Navani era apenas 3 meses mais velha que ele, mas o termo se aplicava mesmo assim. Dalinar, disse ela, com um leve sorriso nos lábios. E querido Adolin. Com um largo sorriso, Adolin contornou a mesa e abraçou sua tia, que pousou a mão segura sobre seu ombro, gesto reservado apenas a familiares. Quando você voltou? Perguntou Adolin, se afastando. Hoje à tarde. E por que voltou? Perguntou Dalinar, tenso. Pensei que tinha ido ajudar a rainha a proteger os interesses do rei em Alekar. Ah, Dalinar, disse Navani, em tom afetuoso. Sempre tão inflexível. Adolin, querido, como vão os namoros? Dalinar bufou. Ele continua a trocar de namoradas como se estivesse em uma dança rápida. Pai. Protestou Adolin. Bem, ótimo para você, Adolin, disse Navani. Você é jovem demais para se amarrar. O propósito da juventude é aproveitar a variedade enquanto é interessante. Ela olhou para Dalinar. Só devemos ser forçados à chatice quando ficamos mais velhos. Obrigado, tia, disse Adolin, com um sorriso. Agora, com licença. Preciso contar a Renar em que você voltou. Ele se afastou às pressas, deixando Dalinar de pé, encabulado, frente a frente com Navani. Sou uma ameaça tão grande, Dalinar? Perguntou Navani, erguendo uma sobrancelha. Dalinar olhou para baixo e percebeu que ainda estava segurando a faca, cuja lâmina serrilhada poderia facilmente ser usada como arma. Largou-a, então, retraído-se com o clangor da faca caindo sobre a mesa. Toda a autoconfiança que sentira ao falar com Adolin parecia ter sumido em um instante. Controle-se. Pensou. Ela é apenas uma parente. Sempre que conversava com Navani, ele tinha a impressão de que estava diante de um predador do tipo mais feroz. Matana, disse ele, percebendo que ainda estavam em lados opostos da mesa estreita. Talvez devêssemos passar para. Ele se interrompeu quando Navani acenou para uma criada que mal parecia ter idade para usar uma manga de mulher. A menina correu até ela, carregando um tamborete. Navani apontou para um ponto a 2 passos da mesa. A menina hesitou, mas Navani apontou o lugar com mais insistência e a criança pousou o tamborete. Navani sentou-se graciosamente, não à mesa do rei, um lugar masculino, mas certamente próximo o suficiente para infringir a etiqueta. A criada se retirou. Na ponta da mesa, Eliocar notou o comportamento de sua mãe, mas não disse nada. Ninguém repreenderia Navani Collet, nem mesmo um rei. Ah, sente-se, Dalinar, disse ela, com voz irritada. Temos assuntos de certa importância para discutir. Dalinar suspirou, mas sentou-se. Os assentos ao seu redor ainda estavam vazios, e tanto a música quanto o burburinho das conversas eram altos o bastante para que as pessoas não os ouvissem. Algumas mulheres haviam começado a tocar flautas, esprenos de música revoluteando ao redor delas. Você me perguntou por que retornei, disse Navani, em voz suave. Bem, tive 3 motivos. Primeiro, eu queria trazer a notícia de que os Védenos aperfeiçoaram seus semifractais, como eles chamam. Eles afirmam que esses escudos podem aparar golpes de uma espada fractal. Dalinar cruzou os braços. Já ouvira rumores a esse respeito, embora os tivesse ignorado.
Havia sempre homens alegando que estavam prestes a criar novos fractais, mas essas promessas nunca eram cumpridas. Você viu algum? Não. Mas tenho confirmação de uma pessoa em quem confio. Ela disse que o artefato só funciona como escudo, não possui nenhuma das outras qualidades de uma armadura fractal. Mas consegue bloquear um golpe de espada fractal. Era um passo muito pequeno na direção de uma armadura fractal. E um fato perturbador. Ele não acreditaria na invenção até que pudesse ver com seus próprios olhos do que aqueles semifractais eram capazes. Você podia ter enviado essa notícia por Telepena, Navani. Bem, assim que cheguei a Colinar, percebi que sair daqui tinha sido um erro político. Estes acampamentos de guerra estão se tornando cada vez mais o centro político de nosso reino. Se disse Dalinar em voz baixa. Nossa ausência da pátria é perigosa. Não fora esse mesmo argumento que convencera Navani a ir para casa. A majestosa mulher abanou a mão, em um gesto de pouco caso. Decidi que a rainha possui os requisitos necessários para governar Alecar. Existem intrigas e complos, sempre existirão intrigas e complos, mas os jogadores verdadeiramente importantes estão aqui. Seu filho continua a ver assassinos em cada esquina, sussurrou Dalinar. E não deveria. Depois do que aconteceu com o pai dele. É verdade. Mas receio que ele leve seus temores a extremos. Ele desconfia até dos aliados. Navani juntou as mãos sobre o colo, com a mão livre sobre a mão segura. Ele não é muito bom nisso, não é? Dalinar ficou surpreso. O quê? Eliocar é um bom homem. Tem mais integridade que qualquer outro Elioclaros neste exército. Mas o governo dele é fraco, disse Navani. Você é de reconhecer isso. Ele é o rei, replicou Dalinar com firmeza. E meu sobrinho. Tem minha espada e meu coração, Navani, e não vou admitir que ninguém fale mal dele, nem sua própria mãe. Navani o encarou. Estaria testando sua lealdade. Assim como a filha, Navani era uma criatura política. Intrigas a faziam desabrochar como um petrobubo em ar calmo e úmido. No entanto, ao contrário de Jaina, não se podia confiar em Navani. Com Jaina, pelo menos, as pessoas sabiam o que esperar uma vez mais. Dalinar se viu desejando que Jaina deixasse de lado seus projetos e retornasse às planícies quebradas. Eu não estou falando mal de meu filho, Dalinar. Nós dois sabemos que sou tão leal a ele quanto você. Mas gosto de saber com que estou trabalhando, e isto requer uma definição. Ele é visto como fraco e eu pretendo assegurar sua proteção. Mesmo contra a vontade dele, se necessário. Então estamos trabalhando com os mesmos objetivos. Mas se proteger seu filho é o segundo motivo do seu retorno, qual é o terceiro? Navani sorriu para ele. Um sorriso de olhos violentas e lábios vermelhos. Um sorriso significativo. Pelo sangue dos meus ancestrais, pensou Dalinar. Ventos tormentosos, mas ela é linda. Linda e imortal. Parecia-lhe particularmente irônico que, embora o rosto de sua esposa tivesse sido apagado de sua mente, ele se lembrasse em todos os intrincados detalhes dos meses que aquela mulher passara brincando com ele e Gavilar. Ela jogara um contra o outro e atiçara o desejo de cada um antes de finalmente optar pelo irmão mais velho. Todos sabiam o tempo todo que ela escolheria Gavilar. Mas ele sofreu mesmo assim. Precisamos marcar uma conversa em particular, disse Navani. Quero ouvir sua opinião a respeito de algumas coisas que estão sendo ditas no acampamento. Provavelmente ela estava falando dos rumores a respeito dele. Eu estou muito ocupado. Ela revirou os olhos. Tenho certeza de que está. Vamos nos encontrar de qualquer forma assim que eu me instalar aqui e sondar o ambiente. Que tal daqui a uma semana? Vou ler para você aquele livro do meu marido, e depois podemos conversar. Faremos isso em um lugar público. Está bem. Ele deu um suspiro. Tudo bem. Mas... Grão-príncipes e Elioclaros. Exclamou subitamente Eliocar. Dalinar e Navani se viraram em direção à ponta da mesa, onde o rei se pusera de pé. Estava com o uniforme completo, a coroa e o manto real. Ele ergueu a mão. As pessoas fizeram silêncio e logo o único som que se ouvia era o da água gorgolezando nos canais. Tenho certeza de que muitos de vocês ouviram os rumores referentes ao atentado contra a minha vida durante a caçada da semana passada, declarou ele. Quando a correia da minha cela foi cortada. Dalinar olhou para Navani, que levantou a mão livre na direção dele e a agitou de forma a indicar que não achava os rumores convincentes. Já sabia deles, óbvio. Bastava a Navani 5 minutos em uma cidade para que se inteirasse de todos os mexericos importantes. Asseguro a vocês que jamais estive realmente em perigo, disse Eliocar. Graças, em parte, à proteção da guarda real e à vigilância do meu tio. Porém, acredito que se deva tratar todas as ameaças com a devida prudência e seriedade. Portanto, estou nomeando o Luminobre Torou Sadias como grão-príncipe da informação, incumbido de descobrir a verdade sobre esse atentado à minha vida. Dalinar ficou atônito. Depois fechou os olhos e soltou um leve gemido.
Descobrir a verdade, comentou Navani, com certo ceticismo. Sadias. Pelo sangue dos meus. Ele acha que estou ignorando as ameaças contra ele, então está recorrendo a Sadias. Bem, talvez seja uma boa ideia. Eu meio que confio em Sadias. Navani, disse Dalinar, abrindo os olhos. O incidente aconteceu durante uma caçada que eu planejei, sob a proteção dos meus guardas e dos meus soldados. O cavalo do rei foi preparado pelos meus cavalariços. Ele me pediu publicamente para investigar essa história da Cília. E agora simplesmente tirou a investigação da minha alçada. Ah, não. Ela entendera. Aquilo dava quase no mesmo de Eliocar anunciar que desconfiava do tio. Qualquer informação que Sadias descobrisse a respeito daquela tentativa de assassinato refletiria desfavoravelmente sobre Dalinar. Quando o ódio de Sadias por Dalinar e seu amor por Gavilar entrassem em conflito, qual deles venceria? Mas a visão me disse para confiar nele. Eliocar voltou a se sentar e as conversas foram retomadas em tom mais estridente. O rei parecia alheio ao que acabara de fazer. Ostentando um largo sorriso, Sadias levantou-se, despediu-se do rei e foi se juntar aos convivas. Você ainda acha que ele não é um mau rei? Sussurrou Navani. Meu pobre garoto, desatento e alienado. Dalinar se pôs de pé e caminhou até a ponta da mesa, onde o rei continuava a comer. Eliocar ergueu os olhos. Ah, Dalinar. Presumo que você ajudará Sadias. Dalinar se sentou. O prato de Sadias ainda estava sobre a mesa, com restos de carne e pão. Eliocar, eu conversei com você há poucos dias. Pedi para ser nomeado grão-príncipe da guerra e você disse que isso era muito perigoso. E é. Falei com Sadias sobre isso e ele concordou. Os grão-príncipes jamais vão tolerar que alguém seja superior a eles na guerra. Sadias sugeriu que se eu começasse com alguma coisa menos ameaçadora, como nomear alguém grão-príncipe da informação, isso poderia preparar os outros para o que você está querendo fazer. Sadias sugeriu isso, disse Dalinar secamente. Lógico, disse Eliocar. Já é hora de termos um grão-príncipe da informação. E Sadias mencionou especificamente que gostaria de investigar a Cília cortada. Ele sabe que você sempre diz que não é talhado para esse tipo de coisa. Pelo sangue dos meus pais, pensou Dalinar, olhando para o centro da ilha, onde um grupo de olho-claros se reunira ao redor de Sadias. Acabaram de me dar uma rasteira. De forma brilhante. O grão-príncipe da informação teria autoridade sobre as investigações criminais, principalmente as de interesse da coroa. De certo modo, era quase tão ameaçador quanto um grão-príncipe da guerra, mas Eliocar não entenderia assim. Tudo o que via era alguém que finalmente daria ouvidos a seus medos paranoicos. Sadias era um homem inteligente, muito inteligente. Não fique tão carrancudo, tio, disse Eliocar. Eu não fazia ideia de que você gostaria de ocupar o posto, e Sadias pareceu empolgado com a ideia. Talvez ele não encontre nada, talvez o couro simplesmente tenha rasgado. E a razão estará com você, que está sempre me dizendo que eu não estou correndo tanto perigo quanto acho que estou. A razão estará comigo, murmurou Dalinar, ainda observando Sadias. Acho pouco provável. Você me acusou de arrogância em minha busca. Você me acusou de guardar rancor contra Raige e Bavadim. Ambas as acusações são verdadeiras. Kaladi estava na caçamba do carroção, observando a paisagem nos arredores do acampamento, enquanto Rocha e Tet ponham em ação tanto quanto possível o plano que ele concebera. Em sua terra natal, o ar era mais seco. Se alguém saísse de casa antes de uma grande tormenta, tudo pareceria desolado. E, passada a tempestade, as plantas se recolhiam às suas conchas, troncos e esconderijos, de modo a conservar água. Mas ali, onde o clima era mais úmido, elas eram perenes. Muitos petrobubus nunca se retiravam totalmente para suas conchas. Trechos de grama eram comuns. As árvores que Sadias cortava estavam concentradas em uma floresta ao norte dos acampamentos de guerra, mas algumas cresciam naquela planície. Eram enormes, de troncos largos, e cresciam inclinadas para oeste. Suas grossas raízes, que lembravam dedos, mergulhavam na rocha e ao longo dos anos rachavam e quebravam o chão circundante. Kaladi pulou do carroção. Seu trabalho era levantar as pedras e depositá-las na caçamba do veículo. Os outros carregadores estavam encarregados de trazer as pedras, que empilhavam nas proximidades. Eles moviam-se em meio a petrobulbos, trechos gramados e tufos de mato que surgiam sob os rochedos, crescendo mais abundantemente a oeste, prontos a se retirarem para a sombra das pedras caso uma grande tormenta se aproximasse. Isso produzia um efeito curioso, como se cada rochedo fosse a cabeça de um ancião, com mechas de cabelos verdes e marrons crescendo por trás das orelhas. Os tufos eram extremamente importantes, pois abrigavam finos caniços conhecidos como ervas-botão, cujas delicadas folhagens podiam se recolher para dentro dos caules. Os caules eram rígidos e imóveis, mas os rochedos os protegiam. Alguns podiam ser arrancados durante uma tempestade, mas se fechavam em outro lugar tão logo os ventos amainavam. Kaladi ergueu uma pedra e a colocou no carroção, onde a rolou até posicioná-la ao lado das outras.
A base da pedra estava úmida, coberta de líquen e creme. Embora não fossem raros, as ervas-botão não eram tão comuns quanto outras ervas daninhas. Uma rápida descrição fora o suficiente para que Rocha e Teft as encontrassem com algum sucesso. O grande avanço, entretanto, foi quando SYL se juntou à busca. Caladim olhou para o lado enquanto se abaixava para pegar outra pedra. SYL esvoaçava nas proximidades uma forma diafana, quase invisível, que conduzia Rocha de um tufo a outro. Teft não entendia como o grande Papaguampas encontrava muito mais ervas-botão do que ele, e Caladim não se sentia inclinado a lhe explicar. Para começar, ele não entendia por que Rocha enxergava em SYL. O Papaguampas lhe dissera que nascera com aquele talento. Dois carregadores se aproximaram, o jovem Doi e Jacques sem orelha puxando uma pedra enorme sobre uma espécie de tranhó de madeira. Suor escorria de seus rostos. Quando se aproximaram do carroção, Caladim espanou as mãos e os ajudou a levantar a pedra. Jacques sem orelha o olhou de cara amarrada, resmungando. Essa está ótima, disse Caladim, indicando a pedra. Bom trabalho. Jacques o fulminou com o olhar e se afastou. Doi deu de ombros e seguiu o homem mais velho. Como Rocha previra, oferecer sua equipe para o trabalho de recolher pedras não aumentara a popularidade de Caladim. Mas aquilo tinha que ser feito. Era a única forma de ajudar Leighton e os outros feridos. Assim que Jacques e Doi se distanciaram, Caladim subiu descontraidamente na caçamba do carroção e se ajoelhou. Afastando uma lona para o lado, expôs uma grande pilha de ervas-botão. Tinham aproximadamente o tamanho de um antebraço. Fazendo que estava arrumando as pedras, ele fez um grande feixe com os juncos e o amarrou com gavinhas de petrobulbos. Em seguida, jogou o feixe para fora da caçamba, aproveitando que o condutor do carroção fora conversar com um colega e deixara Caladim sozinho, exceto pelo Chule, que, encolhido em sua carapaça rochosa, observava o sol com seus pequenos olhos de crustáceo. Caladim pulou do carroção e depositou mais uma pedra na caçamba. Depois se ajoelhou, como se fosse puxar um pedregulho debaixo do veículo. Com mãos hábeis, no entanto, amarrou o feixe de junco sob a caçamba, ao lado de outros dois feixes. O carroção tinha um grande espaço aberto ao lado do eixo, e uma cavilha de madeira oferecia um ótimo lugar para prender as plantas. Gegerese, faça com que ninguém pense em verificar o fundo do carroção quando nós voltarmos para o acampamento. Uma gota por talo, dissera o apotecário. De quantos galhos ele precisaria? Caladim sabia a resposta a esta pergunta sem ter que pensar muito. Precisaria de cada gota que pudesse obter. Ele depositou outra pedra no carroção. Rocha estava se aproximando, o grande Papaguampas de pele bronzeada trazia uma pedra oblonga que seria pesada demais para a maioria dos carregadores. Avançava lentamente. SYL esvoaçava em torno de sua cabeça e, de vez em quando, pousava sobre a pedra para observá-lo. Caladim desceu do carroção e correu para ajudá-lo. Rocha meneou a cabeça em agradecimento. Juntos eles levantaram a pedra e a depositaram na caçamba. Limpando o suor da testa, Rocha virou as costas para Caladim. Projetando-se de seu bolso estava um tufo de ervas-botão. Caladim o pegou rapidamente e o enfiou sob a lona. O que vamos fazer se alguém notar o que estamos fazendo? Perguntou Rocha calmamente. Vamos dizer que eu sou tecelão, disse Caladim, e que estou querendo tecer um chapéu para me proteger do sol. Rocha riu. Talvez eu faça isso mesmo, continuou Caladim, limpando a testa. Seria ótimo nesse calor. Mas é melhor que ninguém veja. Só o fato de nós estarmos querendo as plantas pode ser o bastante para eles proibirem a colheita. Isso aí é verdade, disse Rocha, espreguiçando-se e olhando para cima, enquanto SYL pairava à sua frente. Sinto falta dos picos. SYL apontou para uma direção e Rocha lhe fez uma reverência antes de segui-la. Tão logo se certificou de que ele avançava na direção certa, SYL voou de volta até Caladim. Pousando na lateral do carroção, reassumiu sua aparência de mulher, com o vestido esvoaçando ao seu redor. Eu gosto muito dele, declarou ela, erguendo um dedo. De quem? Rocha. Sim, disse ela, cruzando os braços. Ele é respeitoso. Ao contrário de outros. Ótimo, disse Caladim, içando outra pedra para o carroção. Assim você pode andar atrás dele por aí, em vez de ficar me aborrecendo. Ele tentou não mostrar preocupação ao falar. Já se acostumara com a companhia dela. Ela fungou. Eu não posso acompanhá-lo. Ele é respeitoso demais. Você acabou de dizer que gosta disso. Eu gosto. Mas também detesto, disse ela sem rodeios, como que alheia à contradição. Ela suspirou e sentou-se na lateral do carroção. Eu o conduzi até um terreno cheio de esterco de chule, para pregar uma peça nele. Ele nem gritou comigo. Só ficou olhando, tentando descobrir algum significado oculto. Ela fez uma careta. Isso não é normal. Acho que os papaguampas reverenciam os esprenos, ou coisa parecida, disse Caladim, limpando o suor da testa. Isso é bobagem. As pessoas acreditam em coisas muito mais bobas. De certa forma, acho que faz sentido reverenciar os esprenos, vocês são estranhos e mágicos.
Eu não sou estranha. Disse ela, pondo-se de pé. Sou lenda e articulada. Ela plantou as mãos nos quadris, mas ele pode ver, por sua expressão, que não estava de fato zangada. Parecia estar mudando a cada hora, tornando-se cada vez mais. Cada vez mais o quê? Não exatamente humana. Mais individual. Mais inteligente. SY ele fez silêncio quando outro carregador se aproximou. Era Nathan, um homem de rosto comprido, trazendo uma pedra pequena, obviamente não queria se esforçar. Olá, Nathan disse caladinho, estendendo as mãos para recolher a pedra. Como vai indo o trabalho? Nathan deu de ombros. Você não disse que era lavrador. Nathan permaneceu ao lado do carroção, ignorando Caladim. Caladim colocou a pedra na caçamba. Sinto muito por obrigar vocês a trabalharem assim, mas nós precisamos da boa vontade de Gaz e das outras equipes de pontes. Nathan não respondeu. Isso vai nos ajudar a continuar vivos, prosseguiu Caladim. Acredite. Nathan deu de ombros novamente e se afastou. Caladim suspirou. Isso seria muito mais fácil se eu pudesse culpar Gaz pela mudança. Não seria honesto, retrucou em sítio ele. Por que você se preocupa tanto com honestidade? Porque sim. Ah, é. Disse Caladim, grunhindo enquanto voltava ao trabalho. E conduzir homens até pilhas de esterco. Isso é honesto. É diferente. Foi uma brincadeira. Não vejo como. Caladim se interrompeu quando outro carregador se aproximou. Ele duvidava que alguém mais tivesse a estranha capacidade de Rocha para ver SYL, e não queria ser visto falando sozinho. O pequeno e musculoso carregador tinha dito que seu nome era Scar, embora Caladim não visse nele nenhuma marca óbvia. Tinha cabelos pretos, que usava curtos, e rosto anguloso. Caladim tentou conversar com ele, mas não obteve resposta. O homem chegou a fazer um gesto rude, antes de se afastar pisando duro. Estou fazendo alguma coisa errada, disse Caladim, balançando a cabeça e pulando do carroção. Errada. Repetiu em SYL, andando até a beirada do carroção e olhando para ele. Pensei que me ver resgatar aqueles 3 homens daria esperanças a eles. Mas ainda estão indiferentes. Mais cedo, alguns observaram você se exercitar, disse SYL. Quando você estava treinando com a prancha. Eles observaram, mas nenhum deles está preocupado com os feridos. Quer dizer, nenhum além de Rocha, e ele só está fazendo isso porque se sente em dívida comigo. Nem Tech está querendo dividir a comida. Eles são egoístas. Não creio que essa palavra se aplique a eles. Enquanto levantava uma pedra, Caladim tentou explicar como se sentia. Quando eu era escravo. Bem, ainda sou escravo. Mas durante os piores momentos, quando meus senhores tentavam me espancar até me deixar manso, eu era como esses homens. Não me importava o suficiente para ser egoísta. Eu era como um animal. Agia sem refletir. SY frangiu a testa. Não era de se admirar, ele mesmo não entendia o que estava dizendo. Porém, enquanto falava, começou a desenvolver o raciocínio. Eu mostrei a eles que nós podemos sobreviver, mas isso não significa nada se suas vidas não valerem a pena, eles nunca vão se importar. É como lhes dar pilhas de esferas, mas não lhes oferecer nada que possam comprar. Entendi, disse SYL. Mas o que você pode fazer? Caladim olhou para o acampamento de guerra, a fumaça de diversas fogueiras subia da planície rochosa. Não sei. Mas acho que vou precisar de muito mais plantas. Naquela noite, Caladim, Tech e Rocha caminharam pelas ruas improvisadas do acampamento de Sadias. No moon a lua do meio brilhava com sua pálida luz branco-azulada. Lampiões a óleo estavam pendurados à frente de alguns prédios, indicando tavernas ou bordéis. Esferas poderiam proporcionar uma luz mais consistente e renovável, mas era possível comprar um lote de velas ou um odre de óleo por apenas uma esfera. A curto prazo, saía mais barato, principalmente se as lâmpadas fossem ficar em locais onde pudessem ser roubadas. Sadias não impuseram um toque de recolher, mas Caladim já aprendera que, para um carregador de pontes, era melhor permanecer próximo ao barracão durante a noite. Soldados semi-embriagados em uniformes sujos perambulavam pelas ruas, cochichando nos ouvidos das prostitutas ou contando vantagens para os amigos. Também gritavam insultos para os carregadores, rindo alto. As ruas pareciam escuras, apesar dos lampiões e do luar, e a natureza desordenada do acampamento que mesclava estruturas de pedra com cabanas de madeira e algumas tendas criava uma atmosfera de desorganização e perigo. Caladim e seus 2 companheiros abriram caminho para um grande grupo de soldados. Embora estivessem com as túnicas desabotoadas, eles não estavam muito embriagados. Um deles olhou para os carregadores. Mas os 3 homens juntos, sendo um deles um musculoso papaguampas, foram suficientes para dissuadi-lo de fazer algo mais que rir e empurrar Caladim ao passar. O homem cheirava a suor e cerveja barata. Caladim se controlou. Se reagisse, teria o pagamento retido. Não estou gostando disso, disse Teft, olhando por cima do ombro para o grupo de soldados. Vou voltar para o acampamento.
Você fica, rosnou Rocha. Tect revirou os olhos. Você acha que tenho medo de um chule molenga como você? Eu vou, se eu quiser. Tect disse Kaladi calmamente. Precisamos de você. Precisar. Uma palavra que exercia um estranho efeito sobre os homens. Alguns corriam ao ouvi-la. Outros ficavam nervosos. Tec parecia estar ansioso por ela. Ele balançou a cabeça, resmungou baixinho, mas permaneceu com eles. Logo chegaram ao pátio dos carroções, uma área rochosa no lado oeste do acampamento. À noite, estava deserto, com os carroções posicionados em longas fileiras. Chules dormiam em um cercado próximo, parecendo pequenas colinas. Kaladi avançou lentamente, atento às sentinelas, mas pelo jeito ninguém se preocupava com a possibilidade de que algo tão grande quanto um carroção pudesse ser roubado em uma área militar. Rocha o cutucou, apontando para o cercado dos chules. Um solitário garoto, sentado em um mourão da cerca, olhava para a lua. Os chules eram valiosos o bastante para serem vigiados. Pobre garoto. Quantas noites será que precisava passar vigiando aqueles bichos letárgicos? Kaladi se agachou ao lado de um carroção. Os outros dois o imitaram. Ele apontou para uma das fileiras de veículos e Rocha seguiu na direção indicada. Depois, apontou em outra direção. Tect revirou os olhos, mas obedeceu. Kaladi seguiu pela fileira do meio. Havia uns 30 carroções, 10 em cada fileira, mas a verificação seria rápida. Bastava esfregar os dedos na tábua traseira dos veículos, ele fizera uma marca no deles. Após alguns minutos, um vulto surgiu na fileira de Kaladi. Rocha. O Papaguampas gesticulou para o lado e exibiu 5 dedos. Quinto carroção a partir do início. Kaladi assentiu e se pôs em movimento. Tão logo chegou ao carroção indicado, ouviu um grito baixo vindo da direção seguida por Tec. Contraindo-se, ele olhou na direção da sentinela. O garoto ainda observava a lua, batendo com os pés distraidamente no mourão ao lado. Momentos depois, Rocha e o encabulado Tec se aproximaram dele. Desculpe, sussurrou Tec. A montanha ambulante me assustou. Se eu sou uma montanha, por que você não me ouviu chegar? Hein? Grunhiu Rocha. Kaladi sorriu enquanto apalpava a traseira do carroção indicado, procurando o X que entalhará na madeira. Ao encontrá-lo, respirou fundo e se enfiou deitado de costas embaixo do veículo. Os caniços ainda estavam lá, amarrados em 20 feixes, cada qual com cerca de 1 palmo de espessura. Que se, arauto da sorte, seja louvado, murmurou ele, desatando o primeiro feixe. Tudo aí, hein? Disse Tef, inclinando-se e coçando a barba ao luar. Nem acredito que encontramos tantos. Acho que colhemos todos os caniços da planície. Kaladi lhe entregou o primeiro feixe. Sem a ajuda de NCYL, eles não teriam colhido nem metade daquela quantidade. Ela tinha a velocidade do vento, e parecia ter um sexto sentido para encontrar coisas. Kaladi desprendeu o segundo feixe e o passou adiante. Tef amarrou no primeiro, formando um feixe maior. Enquanto Kaladi trabalhava, um turbilhão de pequenas folhas brancas penetrou por baixo do carroção e formou a figura de NCYL, que pairou ao lado de sua cabeça. Nenhum guarda até onde eu pude ver. Só um garoto no cercado dos chules. Sua translúcida silhueta branco-azulada era quase invisível na escuridão. Espero que esses caniços ainda estejam bons, sussurrou Kaladi. Se secaram demais. Vão estar bons. Você está sempre preocupado. Encontrei umas garrafas para você. Encontrou. Disse ele, tão entusiasmado que quase se sentou. Controlou-se antes de bater a cabeça no fundo da caçamba. SYL assentiu. Vou lhe mostrar. Eu não posso carregá-las. Pesadas demais. Rapidamente, Kaladi desatou os feixes restantes e os entregou ao nervoso Tec. Depois saiu do espaço em que estava e pegou 2 maços de feixes. Tec pegou mais 2 e Rocha ficou com 3, enfiando um embaixo do braço. Eles precisavam de um lugar onde pudessem trabalhar sem serem interrompidos. As ervas botão pareciam sem valor, mas Gaz encontraria um modo de arruinar o trabalho se soubesse o que estava acontecendo. Primeiro as garrafas, pensou Kaladi, acenando para SYL. Ela os guiou até uma taverna, que parecia ter sido construída às pressas, com madeira de segunda qualidade. Isso não impedia os soldados lá presentes de se divertirem. A agitação deles, porém, fez Kaladi temer que a construção viesse abaixo. Por trás do barraco, em um caixote lascado, havia uma pilha de garrafas vazias. O vidro era um material suficientemente precioso para que garrafas fossem sempre reaproveitadas, mas aquelas tinham rachaduras ou gargalos lascados. Kaladi pousou os feixes que carregava e separou 3 quase inteiras. Lavou-as em um barril de água próximo e as enfiou em um saco que levara para aquele propósito. Ao pegar os feixes novamente, dirigiu aos seus companheiros. Tentem parecer entediados, disse ele. Baixem as cabeças. Os outros 2 assentiram, e todos ingressaram em uma das ruas principais do acampamento. Carregavam os feixes como se estivessem fazendo algum trabalho interno.
daquela vez, atraíram muito menos atenção do que no trajeto de ida. Evitando a serraria propriamente dita, eles atravessaram o campo aberto usado pelo exército como área de concentração, depois desceram a encosta rochosa que dava acesso às planícies quebradas. Uma sentinela os viu e Kaladi prendeu a respiração, mas o homem não disse nada. Provavelmente presumiu, pela postura deles, que tinham alguma razão para estarem fazendo aquele trabalho. Se tentassem deixar o acampamento de guerra, seria outra história, mas aquele setor, próximo aos primeiros abismos, não estava fora dos limites. Não demorou muito e eles se aproximaram do lugar onde Kaladi quase se matou. Que diferença alguns dias podiam fazer? Sentia-se outra pessoa, uma estranha mescla do homem que fora, do escravo que se tornará e da criatura arrasada que ainda tentava afastar. Ele se lembrou de estar de pé à beira do abismo, olhando para baixo. Aquela escuridão ainda o aterrorizava. Se eu falhar em salvar os carregadores, aquela criatura arrasada reassumirá o controle. E dessa vez conseguirá seu objetivo. Este pensamento o fez tremer. Ele pousou seus feixes à beira do abismo e se sentou. Os outros dois se aproximaram dele, hesitantes. Você vai jogar os feixes no abismo? Perguntou Teft, coçando a barba. Depois de todo esse trabalho. Óbvio que não, disse Caladim. Ele fez uma pausa, no mundo brilhava, mas ainda estava escuro. Vocês teriam algumas esferas. Para quê? Perguntou Teft, desconfiado. Para iluminar, Teft. Teft grunhiu e puxou um punhado de esferas de granada. Eu pretendia usar essas esferas hoje à noite, disse ele. As esferas reluziam na palma de sua mão. Tudo bem, disse Kaladin, puxando um caniço. O que seu pai disserá a respeito das ervas botão? Hesitantemente, ele quebrou o tubo piloso do caniço, expondo o interior oco. Então segurou o caniço pela outra ponta e o espremeu com os dedos, vigorosamente, ao longo do comprimento. 2 gotas de um líquido branco, leitoso, caíram dentro da garrafa vazia. Kaladin sorriu, satisfeito. Depois espremeu o caniço de novo. Nada saiu dessa vez. Ele jogou o caniço no abismo. Apesar do que falará sobre chapéus, não queria deixar nenhum indício daquela atividade. Você disse que não ia jogar os caniços no abismo. Reclamou Teft. Kaladin ergueu a garrafa. Só depois de tirar isso aqui. O que é isso? Rocha se inclinou, apertando os olhos para observar melhor. Seiva de erva-botão. Ou melhor, leite de erva-botão. Não acho que seja realmente uma seiva. De qualquer forma, é um poderoso antisséptico. O quê? Perguntou Teft. Isso espanta os esprenos de putrefação, disse Kaladin, que provocam infecções. Este leite é um dos melhores antissépticos que existem. Funciona até mesmo em um ferimento já infeccionado. O que era uma coisa boa, pois esprenos de putrefação já se arrastavam sobre os ferimentos de Leiten, que haviam adquirido uma alarmante cor vermelha. Teft grunhiu e olhou para os feixes. Há um bocado de caniços aqui. Eu sei, replicou Kaladin, entregando uma das garrafas restantes para ele e a outra para Rocha. Fico feliz por não ter que fazer esse trabalho sozinho. Teft suspirou, mas sentou-se e desamarrou um feixe. Rocha fez o mesmo sem reclamar, sentando-se de pernas dobradas e segurando a garrafa com as solas dos pés, para trabalhar melhor. Uma suave brisa começou a soprar, agitando alguns caniços. Por que você se importa com eles? Perguntou Teft, por fim. São meus homens. Ser chefe de ponte não é para isso. É para o que a gente decidir, disse Kaladin, notando que ele se aproximara para ouvir. Você, eu, os outros. Você acha que vão deixar você fazer isso? Perguntou Teft. Os olhoclaros e os capitães. Você acha que eles vão prestar atenção o suficiente para notar? Teft hesitou, grunhiu alguma coisa e espremeu outro caniço. Talvez notem, disse Rocha. O homenzarrão espremia os caniços com uma surpreendente delicadeza. Kaladin jamais pensara que aqueles dedos grossos pudessem ser tão cuidadosos, tão precisos. Os olhoclaros notam as coisas que a gente gostaria que não notassem. Teft grunhiu de novo, concordando. Como você veio parar aqui, Rocha? Perguntou Kaladin. Como foi que um papaguampas acabou deixando suas montanhas e vindo para as terras baixas? Você não devia fazer esse tipo de pergunta, filho, disse Teft, apontando um dedo para Kaladin. Nós não falamos sobre os nossos passados. Nós não falamos sobre nada, replicou Kaladin. Você dois não sabiam nem o nome um do outro. Nomes são uma coisa, rosnou Teft. O passado é diferente. Eu. Tudo bem, disse Rocha. Eu falo. Teft resmungou, mas se inclinou para ouvir melhor quando Rocha falou. Meu povo não tem espadas fractais, disse Rocha, com sua voz baixa, mas retumbante. Isso não é incomum, respondeu Kaladin. Além de Alektar e Jakeved, poucos reinos têm muitas espadas. O que era motivo de orgulho para ambos os reinos. Isso aí não é verdade, disse Rocha. Tailena tem 5 espadas e 3 armaduras completas.
Todas pertencem aos guardas reais. Os selaianos têm armaduras e espadas. Outros reinos, como Erdas, têm uma espada e uma armadura, que são passadas através da linhagem real. Mas nós, os Oncalaquianos, não temos nenhuma espada. Muitos dos nossos Noatomas são como os seus olhoclaros, só que não têm olhos claros. Como alguém pode ser um olho claro sem olhos claros? Perguntou Tept, frangendo a testa. Tendo olhos escuros, respondeu Rocha, como se fosse óbvio. Nós não escolhemos nossos líderes assim. É complicado. Mas não interrompa a história. Ele ordenhou mais um caniço e jogou a casca em uma pilha ao lado. Os Noatomas veem a falta de espadas fractais como uma grande vergonha. Querem muito essas armas. Segundo a crença, o Noatoma que conseguir uma espada fractal primeiro vai se tornar rei, coisa que nós não temos há muitos anos. Nenhum pico vai lutar contra um pico onde haja um homem com uma dessas benditas espadas. Então você veio comprar uma? Perguntou Caladim. Nenhum fractário venderia sua arma. Cada qual era uma relíquia distinta, tirada de um dos radiantes perdidos depois da traição. Rocha riu. Ah, comprar. Não, não somos tão tolos assim. Mas meu Noatoma conhecia a tradição de vocês, hein? A tradição diz que o homem que matar um fractário pode ficar com a espada e a armadura. Então meu Noatoma e a casa dele. Nós fizemos uma grande procissão e descemos para encontrar e matar um dos seus fractários. Kaladi quase riu. Imagino que isso se mostrou mais difícil do que vocês pensavam. Meu Noatoma não era um tolo, disse Rocha, na defensiva. Ele sabia que isso aí seria difícil, mas a tradição de vocês nos dá esperança, entende? De vez em quando, um bravo Noatoma desce para duelar com um fractário. Algum dia, um deles vai vencer e nós teremos fractais. Talvez, disse Kaladin, jogando um caniço vazio no abismo. Presumindo que algum deles concorde com um duelo até a morte. Ah, eles sempre duelam, disse Rocha, rindo. O Noatoma traz muitas riquezas e promete tudo ao vencedor. Os seus olhoclaros não podem deixar escapar uma oportunidade tão boa. Eles não acham difícil matar um Oncalaquiano sem espada fractal. Muitos Noatomas morreram. Mas tudo bem. Um dia acabaremos vencendo. E ganharão um conjunto de fractais, disse Kaladin. Alektar tem dezenas. Uma já é um começo, replicou Rocha, dando de ombros. Mas meu Noatoma perdeu, então agora sou carregador de pontes. Espere, disse Teft. Você veio de tão longe com seu lume nobre, quando ele perdeu, você se juntou a uma equipe de ponte. Não, não, você não entende, respondeu Rocha. Meu Noatoma desafiou o lume nobre Sadias. Todo mundo sabe que existem muitos fractários aqui nas planícies quebradas. Meu Noatoma achou mais fácil lutar contra um homem que só tinha a armadura fractal, para depois conseguir a espada. E então? Perguntou Teft. Quando meu Noatoma perdeu para o lume nobre Sadias, nós todos passamos a pertencer a ele. Então você é um escravo? Perguntou Kaladin, levantando a mão e apalpando as marcas que tinha na testa. Não, nós não temos isso aí, disse Rocha. Eu não era escravo do meu Noatoma. Era parente dele. Parente, então? Exclamou Teft. Por que Lek? Você é um olho-claros, então. Rocha riu outra vez, alto e com vontade. Kaladin sorriu involuntariamente. Já fazia muito tempo que não ouvia um riso como aquele. Não, não, eu era só Martia, primo dele, como vocês dizem. De qualquer forma, você era parente dele. Nos picos, os parentes de um lume nobre são seus criados. Que tipo de sistema é esse? Protestou Teft. Você tem que ser criado dos seus parentes. Raios me partam. Acho que prefiro morrer. Não é tão ruim, disse Rocha. É que você não conhece os meus parentes, disse Teft, estremecendo. Rocha voltou a rir. Você prefere servir a alguém que não conhece. Como esse Sadias. Um homem que não tem nenhuma relação com você. Ele balançou a cabeça. Terra baixistas. Vocês têm ar demais aqui. Isso prejudica a cabeça de vocês. Ar demais? Perguntou Kaladin. Isso, respondeu Rocha. Como é que alguém pode ter ar demais? Tem ar em tudo que é lugar. Difícil explicar isso aí. O alentano de Rocha era bom, mas ele às vezes se esquecia de palavras comuns. Outras vezes, se lembrava delas e falava frases com precisão. Quanto mais rápido falava, mais palavras ele se esquecia de acrescentar. Vocês têm ar demais, disse Rocha. Venham até os picos. Vocês vão ver. Pode ser, disse Kaladin, lançando um olhar a Teft, que deu de ombros. Mas você está enganado a respeito de uma coisa. Você disse que nós servimos a alguém que não conhecemos. Bem, eu conheço o lume nobre Sadias. Conheço muito bem. Rocha ergueu uma sobrancelha. Arrogante, disse Kaladin. Vingativo, ganancioso e corrupto até os ossos. Rocha sorriu. Acho que você tem razão nisso aí. Esse homem não está entre os melhores olhoclaros. Não há um melhor entre eles, Rocha.
São todos iguais. Eles fizeram muito mal a você. Kaladi deu de ombros. A pergunta envolvia feridas ainda não cicatrizadas. Seja como for, seu mestre teve sorte. Sorte de ser morto por um fractário. Sorte de não ter vencido, disse Kaladin. Ele ia descobrir que tinha sido enganado. Nunca iam permitir que ele voltasse para casa com a armadura de Sadias. Bobagem, interrompeu Teft. A tradição. A tradição é a desculpa que usam para nos condenar, Teft, disse Kaladin. É o papel bonito que eles usam para embrulhar suas mentiras. E para nos fazer de criados. Teft apertou os lábios. Já vivi muito mais tempo que você, filho. Conheço as coisas. Se um homem plebeu matar um fractário inimigo, ele se torna um olho-claros. É assim que funciona. Kaladi deixou o assunto morrer. Se as ilusões de Tefto faziam se sentir melhor no caos daquela guerra, quem era Kaladi para dissuadi-lo? Então você era um criado, disse ele à rocha. No saquito de um lume nobre. Que tipo de criado? Ele se esforçou para encontrar a palavra certa, lembrando-se da época em que interagira com o Istiou ou Rossoni. Lacádio? Mordomo. Rocha riu. Eu era cozinheiro. Meu Nuatoma não viria para as terras baixas sem seu cozinheiro. A comida de vocês tem tantos temperos que vocês não conseguem sentir o gosto de outra coisa. Podem muito bem comer pedras temperadas com pimenta. Logo você falando de comida, disse Teft, com ar carrancudo. Um papaguampas. Kaladi frangiu o senho. Por que chamam vocês assim? Porque eles comem as guampas e as conchas das coisas que pegam, explicou Teft. As partes externas. Rocha sorriu com expressão saudosa. Ah, e é tão gostoso. Vocês realmente comem as conchas? Perguntou Kaladin. Nós temos dentes muito fortes, respondeu Rocha orgulhosamente. Mas pronto. Isso aí é a minha história. O Lume Nobre Sadias não sabia bem o que fazer com a maioria de nós. Uns foram ser soldados e outros foram trabalhar na casa dele. Eu preparei uma refeição para ele e ele me mandou para as equipes de pontes. Rocha fez uma pausa. Eu posso ter dado uma melhorada na sopa dele. Melhorada? Disse Kaladin, erguendo uma sobrancelha. Rocha pareceu constrangido. Veja bem, eu estava muito irritado com a morte do meu Nuatoma e pensei, esses terrabaixistas já estão com as línguas queimadas por causa dessa comida deles. Eles não têm paladar. Então. Então o quê? Perguntou Kaladin. Cuco de chule, admitiu Rocha. Mas parece que tem um gosto mais forte do que eu pensava. Esperei, disse Teft. Você pôs coco de chule na sopa do Grão-Príncipe Sadias. É. Botei, admitiu Rocha. Na verdade, botei no pão também. E usei como guarnição no lombinho de porco. E fiz um molho picante para os garames amanteigados. Descobri que o coco de chule tem muitas utilidades. Teft soltou uma gargalhada. Achou tanta graça que chegou a cair no chão, a ponto de Kaladin recear que ele rolasse para o abismo. Papaguampas, disse Teft finalmente, vou lhe pagar uma bebida. Rocha sorriu. Kaladin balançou a cabeça, impressionado. De repente, tudo fez sentido. O que foi? Perguntou Rocha ao ver sua expressão. É disso que nós precisamos, disse Kaladin. Disso. É o que estava me fazendo falta. Rocha hesitou. Cuco de chule. É disso que você precisa. Teft deu outra gargalhada. Não, disse Kaladin. É. Bem, vou mostrar a vocês. Mas primeiro precisamos dessa seiva de erva-botão. Mal haviam ordenhado um feixe e ele já estava com os dedos doloridos. E você, Kaladin? Perguntou Rocha. Já lhe contei minha história. Você vai me contar a sua. Como você arrumou essas marcas na testa? É, disse Teft, secando os olhos. Você cagou na comida de quem? Você não disse que era tabu perguntar do passado de um carregador de pontes. Você fez Rocha contar o dele, filho, disse Teft. Então é justo. Quer dizer que se eu contar minha história, você conta a sua. Teft ficou sério imediatamente. Veja só, eu não vou. Eu matei um homem, disse Kaladin. Isso aquietou Teft. Rocha se aprumou. SYL, notou Kaladin, estava olhando para ele com interesse. O que era inusitado, em se tratando dela, em geral sua atenção se dispersava rapidamente. Você matou um homem. Disse Rocha. E virou escravo. A punição para homicídio geralmente não é a morte. Não foi homicídio, disse Kaladi baixinho, pensando no barbudo maltrapilho que lhe fizera as mesmas perguntas no carroção. Na verdade, alguém muito importante me agradeceu por isso. Quando ele não continuou, Teft insistiu. E aí? E aí? Disse Kaladin, olhando para um caniço. Nomon estava se pondo a oeste, e o pequeno disco verde de Missim, a última lua, estava se levantando a leste. E acontece que os olhoclaros não reagem muito bem quando alguém recusa seus presentes.
Os outros esperaram que ele prosseguisse, mas Kaladi permaneceu em silêncio, manuseando os caniços. Ficou surpreso ao descobrir como lhe era penoso lembrar o que acontecerá no exército de Amaron. Ou por terem notado seu estado de espírito, ou por acharem que ele já dissera o bastante, os outros voltaram ao trabalho e não fizeram mais perguntas. Nada disso invalida as coisas que escrevi aqui. A galeria de mapas do rei equilibrava beleza e funcionalidade. A grande estrutura de pedra transmutada tinha paredes lisas, que se fundiam sem emendas no terreno rochoso. Tinha o formato de um grande pedaço de pão taileno e amplas claraboias no teto permitiam que o sol iluminasse belas formações de cascapétrea. Dalinar passou por uma delas, cujas crostas rosas, verdes e azuis cresciam em um padrão retorcido até a altura de seus ombros. Aquelas plantas risas não possuíam talos ou folhas, apenas gavinhas, que lembravam cabelos coloridos. Tirando isso, as cascapétrea tinham mais o aspecto de pedras que de plantas. Os estudiosos, no entanto, diziam que deviam ser plantas, pelo modo como cresciam e procuravam a luz. Os homens também faziam isso, pensou ele. Antigamente. O grão-príncipe Roion estava plantado diante de um dos mapas, com as mãos juntas atrás das costas. Seus numerosos criados se aglomeravam do outro lado da galeria. Roion era alto, tinha pele clara, uma barba escura bem aparada e uma calvície incipiente. Como muitos outros, usava um casaco curto e aberto na frente, a gola da camisa vermelha aparecendo sobre o colarinho. Que ridículo, pensou Dalinar, embora a roupa estivesse na moda. Dalinar gostaria que a moda em voga não fosse tão bem ridícula. Luminobre Dalinar, disse Roion, estou achando difícil entender o objetivo deste encontro. Ande comigo, Luminobre Roion, disse Dalinar, inclinando a cabeça. O homem suspirou, mas acompanhou Dalinar pelo caminho entre os aglomerados de plantas e a parede com os mapas. Os criados de Roion o seguiram, um deles carregava uma taça e outro, um escudo. Cada mapa era iluminado por diamantes, e suas molduras eram feitas de aço polido como espelhos. Os mapas eram desenhados à tinta sobre pergaminhos extraordinariamente grandes e sem emendas certamente transmutados. Perto do centro do recinto, eles se aproximaram do mapa primordial, um mapa enorme e detalhado, que mostrava as áreas já exploradas das planícies quebradas. As pontes permanentes eram representadas em vermelho, os platos próximos ao lado alentano eram marcados com pares de glifos, que designavam qual grão-príncipe os controlava. Na ascensão oriental, o mapa se tornava cada vez menos detalhado, até suas linhas desaparecerem de vez. No centro, estava a área disputada, em cujos platos os demoniodos abismo formavam crisálidas com mais frequência. Poucos deles visitavam o lado mais próximo aos alentanos, onde estavam as pontes permanentes. Quando o faziam, era para caçar, não para formar crisálidas. Controlar os platos vizinhos ainda era importante, pois um grão-príncipe conforme acordado não podia atravessar o plato de outro, a menos que recebesse permissão. Isso determinava quem tinha os melhores acessos aos platos centrais e quem deveria manter os postos de vigilância e as pontes permanentes de determinado plato. Os platos eram comprados e vendidos entre os grão-príncipes. Uma segunda folha de pergaminho, ao lado do mapa primordial, listava todos os grão-príncipes e o número de gema-coração que cada um conquistara. Era algo bem alentano manter a motivação, deixando bem claro quem estava vencendo e quem ficara para trás. Os olhos de Roion se voltaram imediatamente para o próprio nome. Entre todos os grão-príncipes, Roion fora o que obtivera menos gemas-coração. Dalinar levantou a mão e tocou o mapa primordial. Os platos do meio tinham nomes ou números para facilitar a localização. Destacando-se entre eles havia um grande plato, que se erguia desafiadoramente próximo ao lado parchediano. Era conhecido como a torre, um plato incomumente extenso, com um formato estranho, pelo qual os demoniodos abismo demonstravam uma preferência especial para abrigar suas crisálidas. Olhar para aquilo o fez hesitar. O tamanho de um plato disputado determinava o número de soldados que poderiam ser deslocados para lá. Os parchedianos costumavam levar um grande exército para a torre, e já haviam rechaçado 27 ataques alentanos. Nenhum alentano jamais vencerá uma escaramuça ali. O próprio Dalinar fora repelido 2 vezes. Aquele plato estava simplesmente perto demais dos parchedianos, que sempre chegavam primeiro e se organizavam. O terreno mais elevado lhes oferecia uma posição bastante vantajosa. Mas e se pudermos encurralar os parchedianos ali? Pensou Dalinar. Com um grande contingente nosso. Isso poderia significar a eliminação de um grande número de soldados inimigos. Talvez o suficiente para anular sua capacidade de guerrear nas planícies. Era algo a se considerar. Antes disso, porém, Dalinar precisaria promover alianças. Ele deslizou os dedos para o oeste. O grão-príncipe Sadias tem se saído muito bem ultimamente. Dalinar deu uns tapenhas sobre o acampamento de Sadias. Tem comprado platos de outros grão-príncipes, o que torna cada vez mais fácil para ele chegar primeiro nos campos de batalha. Sim, disse Roion, frangendo o senho. Nem é preciso olhar um mapa para saber disso, Dalinar. Olhe com perspectiva, disse Dalinar.
6 anos de lutas contínuas e nunca nem mesmo vimos o centro das planícies quebradas. Esse nunca foi o objetivo. Nós sitiamos os parchedianos, seguramos as tropas deles, fazemos com que passem fome e os forçamos a nos atacar. Não era esse o seu plano. Sim, mas nunca imaginei que fosse demorar tanto. Estou achando que talvez seja a hora de mudar de tática. Por quê? Essa funciona. Raramente se passa uma semana sem que haja alguns confrontos contra os parchedianos. Embora, se me permite dizer, você não tenha sido exatamente uma inspiração militar nos últimos tempos. Ele apontou para o pergaminho menor. Havia um bom número de marcas ao lado do nome de Dalinar, mas poucas eram recentes. Há quem diga que o espinho negro perdeu seu ferrão, disse Royan. Ele teve o cuidado de não insultar Dalinar abertamente, porém foi mais longe do que teria ousado antes. Notícias sobre o comportamento de Dalinar no barracão haviam se espalhado. Dalinar se obrigou a permanecer calmo. Royan, não podemos continuar a tratar essa guerra como um jogo. Todas as guerras são jogos. Do tipo mais grandioso, em que as peças perdidas são vidas de verdade e as peças capturadas são riquezas de verdade. É para isso que os homens existem. Lutar, matar e vencer. Ele estava citando o criador de sóis, o último rei alentando a unir os grão-príncipes. Gavilar, outrora, reverenciara aquele nome. Talvez, disse Dalinar. Mas qual o sentido disso? Nós lutamos para conseguir espadas fractais e usamos as espadas fractais para conseguir mais espadas fractais. Ficamos correndo em círculos, atrás dos próprios rabos, para poder correr melhor atrás dos próprios rabos. Lutamos para nos prepararmos para reclamar o céu e retomar o que é nosso. Os homens podem treinar sem ir à guerra e podem lutar com um propósito. As coisas não foram sempre assim. Houve uma época em que nossas guerras tinham significado. Royan ergueu uma sobrancelha. Você está quase me fazendo acreditar nos boatos, Dalinar. Dizem que você perdeu o gosto pelos combates, que já não tem vontade de lutar. Ele encarou Dalinar. Alguns estão dizendo que chegou a hora de você abdicar em favor de seu filho. Os boatos estão errados, rebateu Dalinar. É que... Estão errados, disse Dalinar, com firmeza, se dizem que não me importo mais. Ele pousou os dedos no mapa novamente e os deslizou pelo pergaminho. Eu me importo, Royan. Eu me importo profundamente. Com esse povo. Com meu sobrinho. Com o futuro desta guerra. É por isso que estou sugerindo que nós adotemos uma estratégia mais agressiva a partir de agora. É bom ouvir isso, eu acho. Você deve uni-los. Quero que você faça um ataque comigo, disse Dalinar. O quê? Quero que juntemos nossas forças em um ataque simultâneo. E por que faríamos isso? Poderíamos aumentar nossas chances de obter gema coração. Se mais soldados aumentassem minhas chances de vencer, eu apenas levaria mais dos meus. Os platos são pequenos demais para acolher grandes exércitos, e a mobilidade é mais importante que a simples quantidade. Era um argumento válido. Nas planícies, mas não significava necessariamente melhor. O pouco espaço e a marcha forçada até o campo de batalha transformavam a guerra de modo significativo. O número exato de soldados a serem usados dependia do tamanho do plato e da filosofia marcial do grão-príncipe. Trabalhar juntos não é só deslocar mais tropas, disse Dalinar. Os exércitos dos grão-príncipes têm diferentes pontos fortes. Eu sou conhecido pela minha infantaria, você tem os melhores arqueiros. As pontes de Sadia são as mais rápidas. Trabalhando juntos, nós poderíamos tentar novas táticas. Gastamos muitos esforços para chegar aos platos depressa. Se não fôssemos tão precipitados, se não competíssemos uns contra os outros, talvez pudéssemos cercar o plato. Deixaríamos os parchedianos chegarem primeiro para depois atacá-los nos nossos termos, não nos deles. Royan hesitou. Dalinar passara alguns dias discutindo com seus generais a possibilidade de um ataque conjunto. Aparentemente, as vantagens eram evidentes, mas não se poderia saber ao certo até que alguém aceitasse tentar. Royan parecia realmente estar considerando. Quem ficaria com a gema coração? Dividiremos os desposos igualmente, respondeu Dalinar. E se capturarmos uma espada fractal? O homem que a conquistar ficará com ela, evidentemente. O mais provável é que seja você, disse Royan, frangendo a testa. Pois você e seu filho já têm espadas fractais. Aquele era o grande problema com as espadas e armaduras fractais, conquistar uma delas era muito improvável, a não ser que o indivíduo já tivesse fractais. E possuir somente uma delas nem sempre bastava. Sadias já enfrentara fractários no campo de batalha e em todas as vezes, tivera que recuar para não ser morto. Tenho certeza de que podemos combinar algo mais justo, disse Dalinar, por fim. Caso viesse a conquistar fractais, pretendia dá-las a Renarin. Lógico, disse Royan ceticamente. Dalinar respirou fundo. Precisava ser mais generoso. E se eu as oferecer a você? Como é? Nós fazemos um ataque combinando nossas forças. Se eu conquistar alguma fractal, você fica com ela.
Mas eu fico com a seguinte. Royun semicerrou os olhos. Você faria isso? Pela minha honra, Royun. Bem, ninguém duvidaria disso. Mas não se pode criticar um homem por ser cauteloso. Como assim? Eu sou um grão-príncipe, Dalinar. Meu principado é o menor, com certeza, mas sou dono das minhas ações. E não gostaria de me ver subordinado a alguém maior. Você já se tornou parte de algo maior, pensou Dalinar, frustrado. Isso aconteceu no momento em que jurou lealdade a Gavilar. Royun e os outros se recusavam a cumprir suas promessas. Nosso reino pode vir a ser muito maior do que é, Royun. Talvez. Mas talvez eu esteja satisfeito com o que tenho. De qualquer forma, você me fez uma proposta interessante. Vou refletir sobre ela. Muito bem, disse Dalinar. Mas seu instinto lhe dizia que Royun recusaria a oferta. Era desconfiado demais. Os grão-príncipes mal confiavam uns nos outros mesmo quando não havia espadas fractais e gemas em jogo. Vou ver você no banquete de hoje à noite. Perguntou Royun. Por que não veria? Bem, os guarda-tempos estão dizendo que pode haver uma grande tormenta hoje à noite. E você? Eu estarei lá, disse Dalinar secamente. Sim, claro, disse Royun, com um risinho. Não há motivo para que não esteja. Sorrindo para Dalinar, ele se afastou, seguido pelos criados. Dalinar suspirou e se virou para o mapa primordial, refletindo sobre aquele encontro e o que significava. Passou um longo tempo ali, contemplando as planícies, como se fosse um deus olhando-as de cima. Os platos lembravam ilhas próximas, ou peças irregulares encaixadas em um enorme vitral. Não pela primeira vez, ele teve a impressão de que deveria ser capaz de encontrar um padrão naqueles platos. Se pudesse ver uma área maior, talvez. Se houvesse uma ordem nos abismos, qual seria o significado? Todos estavam muito preocupados em parecer fortes, em se afirmar. Seria ele o único que via como aquilo era fútil. A força pela força. Para que serviria a força se não fosse usada para alguma coisa? Alekar já foi um farol, pensou ele. É o que o livro de Gavilar afirma, é o que as visões estão me mostrando. Noadon foi rei de Alekar há muito tempo. Antes que os arautos partissem. Dalinar teve a impressão de que quase podia vê-lo. O segredo. Se pudesse avançar mais um pouco, saberia o que tanto entusiasmava Gavilar nos meses que precederam sua morte. Veria a estrutura que regia as vidas dos homens. E finalmente entenderia. Mas aquilo era o que ele vinha fazendo nos últimos 6 anos. Tateava, esticava-se, tentava alcançar um pouco mais longe. Quanto mais se esticava, no entanto, mais distantes pareciam as respostas. Adolin entrou na galeria dos mapas. Seu pai ainda estava lá, sozinho. 2 membros da guarda cobalto o observavam à distância. Royun não estava à vista. Adolin se aproximou devagar. Seu pai tinha aquele ar ausente que tanto se estampava em seu rosto nos últimos tempos. Mesmo quando não estava tendo uma crise, ele não parecia inteiramente presente. Não como antes. Pai. Disse Adolin, parando ao lado dele. Olá, Adolin. Como foi o encontro com Royun? Perguntou, tentando mostrar-se alegre. Decepcionante. Estou me mostrando pior na diplomacia do que era na guerra. Não há lucro na paz. É o que todo mundo diz. Mas já estivemos em paz e todo mundo parecia estar muito bem. Até melhor do que hoje. Não existe paz desde os salões tranquilos, replicou Adolin imediatamente. O conflito é a vida do homem em roçar. Era uma citação de Os Argumentos. Dalinar se virou para o filho, com ar divertido. Citando as escrituras para mim. Você? Adolin deu de ombros, sentindo-se tolo. Bem, Malassa é muito religiosa, e hoje mais cedo eu estava ouvindo. Espere. Quem é Malassa? É a filha do Luminobricevex. E aquela outra garota, Janala? Adolin fez uma careta ao se lembrar do desastroso passeio do outro dia. Seriam necessários muitos bons presentes para consertar aquilo. Ela parecia muito menos interessada nele agora que Adolin não estava cortejando mais ninguém. A coisa está difícil. Malassa parece uma opção melhor. Ele mudou de assunto rapidamente. Pelo que estou vendo, tão cedo Royun não vai nos acompanhar em um ataque. Dalinar balançou a cabeça. Ele está achando que eu quero deixá-lo em uma posição desfavorável para tomar as terras dele. Talvez tenha sido um erro me aproximar primeiro do grão-príncipe mais fraco. Ele prefere se entrincheirar e enfrentar o que vier conservando o que tem do que se arriscar para obter algo maior. Dalinar olhou para o mapa, parecendo distante novamente. Gavilar sonhava em unificar Alekar. Antes, eu pensava que nós tínhamos conseguido isso, apesar do que ele afirmava. Agora, quanto mais convivo com esses homens, mais percebo que Gavilar tinha razão. Nós derrotamos esses grão-príncipes, mas nunca os unificamos. Você ainda pretende se encontrar com os outros? Sim. Para começar, só preciso de um que diga sim. Quem você acha que eu devo procurar agora?
Não sei bem, disse Adolin. Mas, por enquanto, acho que você deveria saber de uma coisa. Sadias nos mandou uma mensagem pedindo permissão para entrar no nosso acampamento. Quer entrevistar os cavalareços que cuidaram do cavalo de Sua Majestade durante a caçada. A nova posição dele lhe dá o direito de fazer esse tipo de exigência. Pai, disse Adolin, aproximando-se mais e falando baixinho, acho que ele vai agir contra nós. Dalinar o encarou. Sei que você confia nele, disse Adolin depressa. E agora entendo suas razões. Mas me escute. Esse movimento o coloca na posição ideal para nos enfraquecer. O rei está tão paranoico que suspeita até de você e de mim. Sei que você já percebeu isso. Tudo o que Sadias precisa é encontrar alguma prova imaginária que nos ligue a um atentado contra a vida do rei. Assim, ele conseguirá virar Eliocar contra nós. Teremos que correr esse risco. Adolin franziu a testa. Mas... Eu confio em Sadias, filho, disse Dalinar. Mas mesmo que não confiasse, não poderíamos proibi-lo de entrar no acampamento nem bloquear a investigação. Não só pareceríamos culpados aos olhos do rei, como também estaríamos negando sua autoridade. Ele balançou a cabeça. Se eu quiser que os outros grão-príncipes me aceitem como seu líder na guerra, tenho que aceitar a autoridade de Sadias como grão-príncipe da informação. Não posso recorrer às antigas tradições para impor minha autoridade, mas negar a Sadias o mesmo direito. Acho que você tem razão, reconheceu Adolin. Mas podemos nos preparar. Não vá me dizer que não está um pouco preocupado. Dalinar hesitou. Talvez. Essa manobra de Sadias é agressiva. Mas já me disseram o que fazer. Confie em Sadias. Seja forte. Haja com honra e a honra o ajudará. Esse é o conselho que recebi. De onde? Dalinar olhou para ele e Adolin entendeu. Então agora estamos apostando o futuro de nossa casa nessas visões, disse ele secamente. Eu não diria isso, replicou Dalinar. Se Sadias agir contra nós, eu não vou apenas deixar que ele nos derrube. Mas também não vou fazer o primeiro movimento contra ele. Por causa de suas visões, disse Adolin, cada vez mais frustrado. Pai, você disse que me ouviria a respeito das visões. Por favor, me escute agora. Este não é o local apropriado. O senhor sempre tem uma desculpa. Esta é a quinta vez que tento abordar esse assunto, e o senhor sempre se recusa a discuti-lo. Talvez seja porque eu sei o que vai dizer, disse Dalinar. E sei que não vai adiantar nada. Ou talvez seja porque não quer encarar a verdade. Já basta, Adolin. Não, não basta. Zombam de nós em todos os acampamentos, nossa autoridade e reputação diminuem a cada dia, e o senhor se recusa a fazer algo de concreto em relação a isso. Adolin, eu não vou tolerar isso do meu filho. Mas tolera de todos os outros. Por que será, pai? Quando os outros dizem coisas sobre nós, o senhor permite que falem. Mas quando Renarin ou eu damos o mínimo passo na direção que você considera inapropriada, somos imediatamente censurados. Todos os outros podem falar mentiras, mas eu não posso dizer a verdade. Os seus filhos significam tão pouco para o senhor. Dalinar se retraiu como se tivesse sido esbofeteado. O senhor não está bem, pai, continuou Adolin. Parte dele entendera que fora longe demais, que estava falando demasiado alto, mas ainda assim as palavras explodiam. Temos que parar de pisar em ovos. O senhor precisa parar de inventar explicações cada vez mais irracionais para os seus lapsos. Sei que é difícil de aceitar, mas às vezes as pessoas envelhecem. Às vezes a mente deixa de funcionar direito. Não sei o que é de errado. Talvez seja a sua culpa pela morte de Gavilar. Aquele livro, os códigos, as visões. Talvez tudo isso seja uma tentativa de encontrar uma saída, encontrar redenção, alguma coisa. O que o senhor vê não é real. A sua vida agora é uma racionalização, uma maneira de tentar fingir que o que está acontecendo não está acontecendo. Mas que a danação me carregue se eu deixar que você arraste a casa inteira consigo sem antes dizer o que penso. Ele praticamente gritou as últimas palavras. Elas ecoaram pela ampla câmara e Adolin percebeu que estava trêmulo. Nunca em toda sua vida se dirigir ao pai naquele tom. Você acha que não considerei essas questões? Perguntou Dalinar com voz gélida e olhar severo. Analisei uma dúzia de vezes cada ponto que você levantou. Então talvez devesse analisá-los mais um pouco. Eu preciso confiar em mim mesmo. As visões estão tentando me mostrar algo importante. Não posso provar ou explicar como sei, mas é verdade. É lógico que o senhor pensa assim, disse Adolin, exasperado. Não está vendo? Isso é exatamente o que o senhor devia pensar. Os homens sempre veem as coisas como querem. Olhe para o rei. Ele vê um assassino em cada sombra, e uma correia gasta tornar-se uma trama elaborada para matá-lo. Dalinar calou-se novamente. Às vezes, as respostas mais simples são as certas, pai. A correia do rei simplesmente se desgastou. E o senhor? Está vendo coisas que não existem. Sinto muito. Os dois se encararam. Adolin não desviou o olhar, recusava-se a fazê-lo.
Dalinar finalmente deu-lhe as costas. Deixe-me, por favor. Está bem. Certo. Mas quero que pense sobre isso. Quero que o senhor. Adolin. Saia. Adolin trincou os dentes, mas deu as costas e saiu pisando duro. Precisava ser dito, disse a si mesmo enquanto deixava a galeria. Mas isso não fez com que sentisse menos mal por ter sido a pessoa a dizer.